A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E essa lição tem por título A Consequência Destruidora do Prazer Carnal. Tem uma consequência muito grande em que nós possamos tomar muito cuidado, com os prazeres carnais, porque aquilo que muitas vezes parece ser bom vai trazer uma destruição em massa na vida do ser humano, Salomão falou que tem caminho que parece ser direito, parece ser bom, mas o final dele é a morte, Porque já começa a morte espiritual e, consequentemente, a morte física, Louvado seja o nome do Senhor. E trazendo esta aula aqui para os meus queridos jovens, que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui presentes, Nesta aula, desejo a vocês uma boa aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Eu sei que não é fácil, a vida de jovem, mas bem-aventurado aquele que suporta o jugo da sua mocidade, como diz Eclesiastes, Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos estudando sobre o livro de Daniel, por título, esse trimestre, Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão, para os nossos dias. Isso aqui, para os nossos dias, aqui não só para os jovens, para vocês jovens, mas para nós também, já anciãos, velhos, idosos. O inimigo não para de tentar, seja lá quem for, qualquer classe, pobre, rico, preto, branco, todos somos tentados, Louvado seja o nome do Senhor. E essa lição serve muito, abrange a todos, não só os jovens, E eu fico feliz por isso, porque nós tiramos aqui lições para nossas vidas. Essa lição é do domingo, do dia 25 de agosto de 2024, a consequência destruidora do prazer carnal. E o que vamos estudar nessa lição? Amado professor, você que irá dar esta aula aí do dia 25, professores, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, como já falei aqui, chegamos, enfim, aqui no capítulo 5. Neste relato nos deparamos com o episódio em que Beltesazar, um rei, em um banquete dissoluto, ele entrega-se a prazeres carnais e profana objetos sagrados. Olha só como começa aqui o reinado desse homem, desse rei Beltesazar, profanando os utensílios, os utensílios sagrados da casa do Senhor. Isso não ia ficar barato, isso não ia ficar muito bom, como nós vamos ver aqui no decorrer dessa lição, Amados, e essa passagem oferece uma oportunidade para refletir sobre o hedonismo, e as suas consequências na vida humana. Podemos aqui extrair importantes conexões com a sociedade pós-moderna e a cultura do prazer que impera no tempo presente. Vamos junto aqui aprender a palavra de Deus. Aqui no texto áureo, eu estou com uma tradução aqui bem assim bacana, aqui para os jovens entender melhor, na tradução NVT, e diz assim o texto áureo: e este é o significado das palavras Mene, que quer dizer Deus contou os seus dias, os dias de seu reinado, determinou seu fim. E Tekel, Mene, Tekel, Tekel, você foi pesado na balança, não atingiu o peso necessário. Essa tradução aqui é bem bacana para que os jovens entendam, na linguagem aí mais popular, E Parsim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Parsim que significa seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas, Conforme está aqui no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 24 ao 28, que é o nosso textuário. Amados, a ocasião em que Deus dá advertências a fim de conduzir os pecadores ao arrependimento. Vejam só, essas ocasiões aqui foi uma oportuna, para esse rei, louvado seja o nome do Senhor. Deus dá, há momentos, em ocasiões que Deus dá
advertência a fim de conduzi-lo, os pecadores, ao arrependimento. Já que com esse rei foi diferente, né? Você vê que Nabucodonosor teve aí 12 meses, né? Na lição passada nós tivemos vendo aqui, 12 meses para que ele se arrependesse. Porém, ele não se arrependeu e por isso, né, não aceitou o conselho de Daniel, né, de se arrepender, de tratar bem os pobres, tudo mais tal. E ele, né, o orgulho deixou com que ele, né, chegasse àquele ponto, né? Então, tem a ocasião que Deus dá oportunidade para que a pessoa se arrependa, né? Como aqui, quando enviou Jonas a Nínive, por exemplo, né? Capítulo 3 de Jonas. Mas também há situações em que seus avisos são sinais, né? São finais e o juízo divino já foi determinado, né? Quando Deus alertou Nabucodonosor, por exemplo, acabei de falar aqui agora, sobre seu orgulho, seu descanso com os pobres, deu ao rei um ano para se arrepender e buscar o perdão de Deus. Daniel 4, versículo 28 ao 33, por ali. Então, o rei se recusou a humilhar-se e foi julgado. Mas quando Daniel confrontou Beltesazar, o juízo foi no mesmo dia. Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós devemos tomar muito cuidado, porque às vezes Deus já está alertando as nossas vidas, às vezes já passou o prazo aí dos 12 meses e pode a qualquer momento chegar o juízo de Deus na vida daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Tá? Às vezes Deus dá uma oportunidade, Deus dá uma chance e muitas vezes nós ficamos brincando, muitas vezes nós ficamos ignorando. Ouça isso no nome de Jesus. E pode estar chegando já o juízo de Deus. Amados, o prazer carnal, amados, ele pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Como eu falei aqui agora da passagem de Provérbio, né? Que há caminho que parece ser bom, mas o final dele é a morte, né? Então o prazer carnal satisfaz momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Deixa-me contar aqui, abrir um parênteses aqui, contar uma ilustração. Certa ocasião, um homem estava no precipício, à beira de um precipício, pronto a cair, prestes a cair embaixo, né, naquele precipício, e ele olhava para baixo, ele se arrependia, ele pedia perdão e tudo mais, tal, e estava lá quase caindo, mas daqui a pouco, acima da cabeça dele tinha uma colmeia e tinha um favo de mel que estava pingando, aquele mel gostoso. E de vez em quando uma gota de mel caía na boca, ele, ai, que delícia, que gostoso, que mel delicioso. Ele esquecia o precipício que estava para baixo. Então vinha um prazer momentâneo, ele esquecia, né, o precipício, o perigo que estava para baixo. Assim é na vida de muitos pecadores. Às vezes ele se arrepende, ele vem aquele remorso e ele vê a besteira que ele fez, o pecado que ele tem praticado, e muitas vezes ele fala, eu tenho que voltar para os caminhos do Senhor, eu tenho que fazer isto, mas daqui a pouco vem aquele prazer momentâneo de novo, ele esquece tudo aquilo, o que está por vir, né, o perigo que está por vir, daí ele esquece, meu amado. Isso é um perigo. Louvado seja o nome do Senhor. E oxalá que quando o Senhor voltar, encontre cada um vigiando, pensando assim, tendo medo, tendo pavor do mundo, pavor do pecado, pavor do abismo que espera. Louvado seja o nome do Senhor. Certo, querido? Então, o prazer carnal, ele pode satisfazer momentaneamente, mas o seu fim é a destruição. Essa afirmação reflete uma verdade bíblica e prática profunda. O prazer carnal, que se refere aos desejos e apetites do corpo fora do contexto da vontade de Deus, pode oferecer uma satisfação temporária, mas é enganoso, queridos, enganoso e destrutivo. Vamos aqui, né, a uma análise mais detalhada. Primeiro, satisfação temporária. O prazer carnal, queridos, muitas vezes promete uma satisfação imediata, imensa, intensa, mas essa satisfação, ouça isso no nome de Jesus, essa satisfação é fugaz. O pecado é atraente,
porque oferece um alívio instantâneo ou mesmo uma sensação de prazer que parece gratificante no momento, né? No entanto, essa satisfação é superficial e não pode preencher o vazio espiritual que existe no coração humano, ok? Então, ela é como um fogo de palha que queima intensamente, por exemplo, mas logo se apaga, deixando apenas cinzas. São esses momentos de prazer. É igual fogo de palha, ok? Né? Daqui a pouco queima e fica só cinzas. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo ponto aqui, o engano do pecado. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre o engano do pecado, né? Ele ilude, fazendo com que a pessoa acredite que a busca dos prazeres carnais é o caminho para a felicidade e realização. Contudo, esse caminho leva à escravidão e ao afastamento de Deus. Irmãos, o pecado, querido, ele é como uma armadilha que uma vez que prende a pessoa, é difícil de escapar sem consequências dolorosas. Então devemos tomar muito cuidado, que esse pecado, ele é uma armadilha. Às vezes você não vê o que está por dentro, é uma isca, muitas vezes é lançada uma isca e nós muitas vezes caímos, ouça isso no nome de Jesus. Mas é difícil escapar sem as consequências dolorosas. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode escolher o que você faz hoje, mas você não escolhe as consequências que virá no amanhã, no futuro. E terceiro ponto, querido, as consequências de destruição. O fim do prazer carnal é a destruição. Isso pode significar destruição física, emocional, espiritual ou até mesmo social, ok? Então, o apóstolo Paulo nos lembra muito bem lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós ficar dando ênfase ao pecado? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós pecamos, é claro, a Bíblia diz, Salomão fala que não há homem que não peque, mas nós devemos cada dia nos arrepender e voltar aos pés do Senhor, com choros, com lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus quer, que nós tenhamos um coração que venha reconhecer os nossos erros, que venhamos buscar na presença do Senhor, para nos livrar, para pelo menos nós passar com a presença de Deus por essas tentações, mas com a presença do Senhor. A Bíblia diz que não é pecado o homem ser tentado, pecado é engodar, é dar luz ao pecado. Ouça isto no nome de Jesus. Mas também se pecar, como diz lá em 1 João, se nós pecar, temos um advogado. Filhinho, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado para com o Pai, o justo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos esboçar aqui o capítulo 5 da seguinte maneira. Vamos lá. Vejam só, capítulo 5 de Daniel, queridos, é importante nós frisar muito bem aqui, no capítulo 5, versículo 1, nós temos ali um cenário montado, o banquete etílico do rei. Aquele banquete, ele fez aquele banquete e tal. Aí no versículo 2 nós vemos ali o incidente ocasionador, que foi justamente ele mandando trazer os vasos sagrados. Isso aqui foi um incidente que ocasionou toda esses problemas aí na vida do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem aqui, isso aqui é tipo uma tensão crescente. Aí vem o versículo 3 do capítulo 5, eu estou falando aqui do capítulo 5 de Daniel, capítulo 5, versículo 3, a parte B, os utensílios da casa do Senhor foram trazidos, foram levados à presença do rei. Na parte B do versículo 3, ele dá uma ordem: bebam vinho nos vasos, louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 4, eles dão louvores aos deuses dele. Ouça isso no nome de Jesus, e acham que está fazendo tudo correto. Mas como que a pessoa está fazendo tudo isso aí, levando os utensílios da casa do Senhor, bebendo nos vasos e depois dando louvores aos deuses estranhos, e eles acham que vai ficar barato, vai ficar assim? Isso era o que ele pensava. Versículo 5, aí ele vê ali uma mão misteriosa que escreve na parede, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6,
O rei, né, autorizado, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7, parte A, eles chamam ali os sábios. No versículo 6, ele fica aterrorizado com aquela visão, né, fica com medo, aterrorizado. Mas no versículo 7, agora ele manda chamar todos os sábios, né, versículo 7, parte A. Aí, a parte B do versículo 7, ele pede para que fosse lida aquela escritura, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8, os sábios fracassaram, não souberam ler aquela escritura. No versículo 9, o rei mais uma vez fica aterrorizado, fica com medo. Aí no versículo 10 ao versículo 12, o conselho da rainha, louvado seja o nome do Senhor. A rainha ainda alertou ao rei, né, louvado seja o nome do Senhor, para que fosse trazido à presença dele a Daniel. Versículo 13, parte A, Daniel ele é trazido. No versículo 13, parte B, né, até o versículo 16, aí temos ali, Daniel é colocado como terceiro no reino, ou seja, no nome de Jesus. Do versículo 17 ao versículo 23, nós temos ali o discurso de Daniel. Aí, versículo 24, nós vemos ali a mão de Deus, né, operando. Versículo 25, né, ali está escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26, já agora começa a interpretação, a leitura, Daniel lendo ali e dando essa interpretação. Mene, que significa contado. Versículo 27, Tekel, pesado. Tekel, pesado. E versículo 27, Tekel, pesado. Versículo 28, reino dividido, louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 29, Daniel é colocado como terceiro dominador no reino ali de Beltesazar. E aqui nós temos a resolução, que foi o desfecho, né? Capítulo 5, versículo 30 ao 31. Beltesazar foi morto e Dario foi o rei, né? Medo assumiu ali o trono. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, são essas coisas que nós podemos frisar aqui, nós podemos ver e não devemos brincar com as coisas sagradas da casa do Senhor. Aqui ele foi muito infeliz ao fazer isto, né? Ao trazer as coisas sagradas, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos usar coisas que é consagrado para a obra do Senhor, para levar, tipo um instrumento, por exemplo, que louva o Senhor, não pode ser tirado para louvar no centro de candomblé, no centro de macumbas, seja lá onde for, em outro lugar que não louve o nome do Senhor. Então isto é falha enorme que é cometido aí, e esse rei, ele pagou o preço com a vida por causa dessa desfeita que ele fez. Primeiro tópico, o banquete de Beltesazar e o hedonismo. Tem aqui fala sobre uma festa, né? Uma festa carnal e irresponsável. De forma irresponsável, queridos, Beltesazar e seus convidados profanaram esses vasos sagrados, né, a utilizá-los para beber vinho e render cultos aos seus deuses. Nesta ocasião, enquanto Nabonido encontrava-se ausente da Babilônia, Beltesazar promovia o seu festejo com mulheres e amigos, satisfazendo ali as suas paixões, mesmo diante de um momento conturbado para o Império Babilônico. Então esse Nabonido aqui, ele na época ele precisou se ausentar, que talvez ele fosse aí o segundo do reino, que em primeiro era Nabucodonosor, né? Nabucodonosor por 7 tempos ele virou animal, virou bicho. Aí esse Nabonido provavelmente tomou, né, o reino, e depois ele precisou se ausentar por longo tempo e deixou Beltesazar, que seria o segundo. Aliás, o primeiro era Nabonido, o segundo Beltesazar e o terceiro aí foi Daniel, né, que ele colocou Daniel como terceiro dominador ali do seu reino. Então, antes de qualquer comentário sobre a festa profana e seus desdobramentos aqui, vamos nos contextualizar a respeito dessa história bíblica. Essa história, irmãos, aconteceu há anos após os eventos do capítulo 4, né? Nabucodonosor morreu em 562 a.C., após 43 anos do reinado, os quais incluíram seus 7 anos de insanidade, né? Foi ali os 7 anos que ele ficou como animais. Então nenhum de seus sucessores pôde igualá-lo
em suas realizações e glória da Babilônia. Logo começou a desvanecer. Seu filho Amel-Marduk o sucedeu, né, mas reinou apenas 2 anos. Foi ali de 562 até 560 a.C. A Bíblia menciona pelo nome de Evil-Merodach como aquele que libertou Joaquim da prisão e deu ao monarca judeu deposto um lugar privilegiado na corte babilônica, né? Amel-Marduk foi assassinado pelo seu cunhado, né? Foi Neriglissar Nergal-Shazuzu, que foi entronizado em agosto de 560 a.C. A identidade desse homem, irmãos, com o Nergal-Sarezer, né, de Jeremias, ali 39, versículo 3 e o 33 de Jeremias, que como oficial, né, Rabi-Meg, sobre Nabucodonosor, tinha participado da libertação de Jeremias da prisão em 1586 a.C. Geralmente aí aceito como rei. Ele é conhecido principalmente por sua atividade de construção e por uma grande investida militar através das montanhas Taurus, né? Ele morreu em 556 a.C. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi sucedido aí pelo filho jovem, Labashi-Marduk, que foi assassinado também naquele mesmo ano por um grupo de cortesões, incluindo Nabonido, que então tomou o trono. Nabonido, ali de 556 a 539 a.C., foi provavelmente o rei mais capaz depois de Nabucodonosor, de linha sacerdotal, né? Ele era profundamente religioso e reconstruiu o templo do deus Sim. Ele é religioso, mas dos deuses pagãos, né? Ele reconstruiu ali o templo do deus Sim, em Arã, escavou locais de templos na Babilônia e restaurou ritos há muito abandonados, né? Há muito tempo tem sido abandonados esses templos aí, então ele restaurou. Ele diferiu de outros monarcas ao escolher estar ausente de sua capital por período extenso de tempo. É bem evidenciado que ele até mantinha uma residência real separada em Tema, na Arábia Sudeste, né, de Edom, e por um período de 14 anos sequer visitou sua capital. Então foi aí Beltesazar, o único rei mencionado no capítulo 5, foi por anos declarado na história, não histórico, por escritores liberais. Uma vez que se sabia que Nabonido foi o último rei da Babilônia antes de sua queda sobre os persas, foi afirmado que não houve tempo nenhum em que este Beltesazar poderia ter reinado. Há uma evidência aí ampla, no entanto, de Beltesazar como filho mais velho de Nabonido. Foi feito corregente pelo seu pai, aparentemente para servir como rei, enquanto o pai ficava fora por aqueles longos períodos de tempo. Um texto importante, né, que indica isso, né? E a Parsim, verse Occult of Nabonidus, um relato aí, peça sobre Nabonido, que diz: ele libertou sua mão, ele confiou o reinado a ele, então ele mesmo empreendeu uma campanha distante. O primeiro ano de governo no qual ele passou esta responsabilidade foi o seu terceiro, mas então ele manteve a corregência até a queda de Babilônia. O fato de que Beltesazar foi um corregente explica a sua ação de fazer de Daniel um triunviro, né? Foi o terceiro regente no reino. Ali capítulo 5, versículo 29, que nós vemos aqui de Daniel. Subtópico 2, né? Temos ali a festa profana. Como muitos nós sabemos, Beltesazar deixou-se levar pelos desejos e pela imprudência. Seu festim degenerado, regado de luxúria, bebida e muita comida, então acabou por profanar os utensílios sagrados de Israel. Concordo com o Herbes quando escreveu sobre Daniel capítulo 5, versículo 1 ao 4. Primeiro ele fala, deleite no versículo 1, foi o deleite ali do rei, eles se deleitavam e tudo mais. Então um dos grandes prazeres dos déspotas do Oriente era oferecer grandes banquetes e ostentar sua riqueza e esplendor.
né, como fez lá o rei lá em Esther, capítulo 1, né? De acordo com arqueólogos, a cidade da Babilônia possuía salões adequados para reuniões desse tamanho e até maiores. E esses banquetes eram um microcosmo, né, do sistema do mundo e concentrava-se ali em satisfazer a concupiscência da carne, né, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 16. O que comeremos? Também lá em Mateus 6, versículo 25 ao 24, né, o pessoal estava preocupado: o que comeremos? O que beberemos? Tal. Então essas são as perguntas que a maioria das pessoas quer ver respondidas ao longo da vida, estando aí dispostos a seguir qualquer um que lhes proporcione prazer e que satisfaça seus apetites. Porque se preocupar com o inimigo quando se tem segurança e comida em abundância? Então, ali eles não estavam preocupados com o inimigo, sabe? Né? Enquanto tem ali alimento, tiver segurança ali para eles, né? Para eles está bom. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que se preocupar com o inimigo quando se tem segurança e comida em abundância? Então, eles achavam que estava tudo bem, só isso bastava, né? Segundo ponto desse caso, nós vemos aqui o descaso do rei. No versículo 1 ainda, Beltesazar sabia que o exército dos medos e dos persas estava acampado fora da cidade, mas mostrou total descaso para com o perigo que o inimigo representava. Afinal, a cidade era cercada por um conjunto complexo de muros, alguns com quase 30 metros de altura e numerosas torres de defesa. Por acaso, algum exército era capaz de passar pelas portas fortificadas de bronze? Será que o rio Eufrates, que cortava a cidade do norte e a cidade do sul, não provia água suficiente para todo o povo e não havia comida armazenada que chegasse? Se já houve um homem orgulhoso de suas realizações e absolutamente seguro de si, esse homem foi Beltesazar, né? Beltesazar ele havia desconsiderado a informação de que Deus havia dado ao seu avô Nabucodonosor em seu famoso sonho, né? Com certeza ele sabia disso, é lógico, conforme diz lá em Daniel capítulo 2 do sonho de Nabucodonosor, mas ele desconsiderou. Já estava determinado que a cabeça de ouro Babilônia seria substituída pelo peito de braços de prata, o Império Medo-Persa. Daniel havia recebido confirmação dessa verdade na visão que ele escreveu em Daniel 7, quando viu o leão babilônio, né, ser derrotado pelo urso Medo-Persa, do versículo 1 ao versículo 5 ali do capítulo 5 de Daniel. E isso, irmão, foi no primeiro ano de Beltesazar, né, como nós já podemos ver aqui no versículo 1, em que sua arrogante e falsa segurança desafiava a vontade de Deus. Então você vê que foi um orgulho, foi sei lá, isso aí está acontecendo hoje em dia. Pessoa desfazendo das coisas de Deus, desfazendo, querendo mudar muitas coisas aí, querendo mudar a palavra de Deus, querendo mudar a Bíblia, mas tudo isso aí é orgulho. E eles desprezam a segurança de Deus e confiam em si próprio. Ouça isto no nome de Jesus. Terceiro ponto aqui, desrespeito. Foi um desrespeito muito grande que esse rei Beltesazar teve com as coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e com a palavra do Senhor. Então, versículos 2 ao 4, né? Será que um rei estava bêbado quando ordenou que os seus servos trouxessem os utensílios consagrados que os babilônios haviam tirado do templo de Jerusalém? Será que ele estava bêbado? Daniel capítulo 1, versículo 1, segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 9 e versículo 10. Então, o seu avô, Nabucodonosor, ele havia decretado que todos os povos deveriam respeitar o Deus dos judeus, conforme diz lá em Daniel capítulo 3, versículo 29. Então, esta foi uma ordem, e provavelmente Beltesazar sabia desta ordem, porém ele próprio desrespeitou. Ele não foi, né, não cumpriu a palavra do seu avô, né, e ele próprio havia louvado ao Senhor, Nabucodonosor, por sua soberania e grandeza. Daniel capítulo 4, versículo 34 ao versículo 37. Porém, com o passar dos anos, as palavras do grande rei caíram no esquecimento, e o seu neto Beltesazar tratou a Deus, o Deus de Israel, com desrespeito arrogante. Os homens e mulheres, irmãos, e mulheres presentes ali naquele banquete usaram
desavergonhadamente esses utensílios valiosos e consagrados como se fossem copos comuns. E enquanto bebiam, louvaram os falsos deuses da Babilônia. Afinal, se os deuses da Babilônia haviam derrotado o Deus dos hebreus, por que temer, né? Eles pensavam assim: os deuses da Babilônia derrotou o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, para que nós vamos temer e tal? Então, o deportamento de Beltesazar, né, e de seus convidados não poderia ter sido mais blasfemo. Contudo, há um limite para as pessoas desafiarem a vontade de Deus e blasfemar contra o seu nome, e chega um momento em que a mão do Senhor entra em ação. Tudo tem um limite, louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem um limite. E esse daqui já estava esgotando de tanta maldade, tanta blasfêmia, tantas coisas que eles estavam fazendo contra o Deus dos hebreus. Ouça isso no nome de Jesus. E Deus, amados, Deus, o pessoal diz que Deus tarda, mas não falha, não. Deus chega na hora certa e deu cabo ali, aquela festa. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico do tópico 1, o perigo do hedonismo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o banquete extravagante de Beltesazar simboliza a busca pelo prazer carnal e a indiferença espiritual na sociedade atual. Imersa em uma cultura orientada pelo prazer, o hedonismo é uma doutrina e ao mesmo tempo uma forma de viver, né, que coloca o prazer como o principal objetivo da vida. E hedonismo é uma palavra que se origina do termo grego hedonê, que significa prazer, vontade. Essa doutrina filosófica, irmãos, afirma que o supremo bem da vida, o supremo bem da vida humana é o prazer, inclusive que o prazer corpóreo é o próprio sentido da vida. Olha que coisa diabólica, né? É nessa questão de bem supremo que mora o perigo. As pessoas fazem de tudo para alcançar esse prazer, mas se esquecem das consequências dos atos de pecado que cometem. Então, a Bíblia nos alerta que vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Ouça isso no nome de Jesus. Para cometer o pecado, as pessoas ficam cegas e não enxergam as consequências que terão que arcar por causa dos seus atos. É aí que surge o movimento apoiando o aborto e a liberação das drogas, por exemplo, né? As pessoas não querem se sentir culpadas pelos seus atos, né? Seus atos de pecado, e para isso lutam para que os seus erros não sejam condenados pela sociedade, principalmente os cristãos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, algumas frases de apoiadores, né, do hedonismo, que as frases que eles falam: faça hoje, amanhã pode ser ilegal, né? Isso aqui é a palavra do Lawrence J. Pett. Então, faça hoje porque amanhã pode ser ilegal. Quer dizer, hoje, então, como tá para eles pode ser liberal, amanhã pode ser ilegal se você fazer, né? Amanhã pode mudar as leis, pode mudar as coisas. Então, ele dá essa frase: faça hoje porque amanhã pode ser ilegal. Coisa diabólica. Entre dois males, sempre escolho o que ainda não experimentei. É outra frase também de Mae West. Então, são essas coisas que não batem com a palavra de Deus. Então, a vida do hedonista é vazia de significado, porque não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas seres espirituais vivendo uma experiência humana, como dizia Teilhard de Chardin, né? Assim, irmãos, a autossatisfação não pode preencher todo o interesse do homem, um ser triuno, né? Em um primeiro instante, é possível que os prazeres da carne, como diz lá em Romanos 8:8, alcancem um patamar valorativo importante, porém, os momentos de angústia posteriores pelo vazio existencial e pela separação de Deus serão abundantes, significativos e determinantes. O rei Salomão, por exemplo, depois de prometer a si mesmo gozar o prazer, como diz lá em Eclesiastes 2:1, satisfazer a concupiscência dos olhos e realizar seus desejos mais secretos,
Eclesiastes 2:10, olhou para as obras de suas mãos e eis que tudo era vaidade, disse ele, né? E aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele chegou a essa conclusão, louvado seja o nome do Senhor, e ele entendeu que não havia nenhum proveito. Eclesiastes 2:11, ele abandonou a sabedoria, tornando-se idólatra. Veja só, o homem que tinha tão grande, uma tamanha sabedoria, abandonou a sabedoria, tornando-se idólatra de deuses estranhos pela influência de mulheres que supostamente lhe davam prazer, como diz lá em 1º livro de Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 8. Tomamos muito cuidado, meus irmãos, meus jovens, abençoadíssimos aí por Deus, não se influencie com mulheres que não falam a mesma língua, que não seja na igreja onde você congrega, tem pessoas de Deus, procure pessoas da luz, pessoas que falam a mesma língua e têm a mesma fé, para que ela não desvie seu coração de Deus. Segundo tópico, o enigma da parede, na parede, né? A escrita na parede. Enquanto o rei e seus convidados se alegravam em seus prazeres subitamente, algo misterioso acontece. Aparecem uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede do palácio do rei, conforme diz Daniel 5:5. A euforia deu lugar ao silêncio e o pavor tomou conta de todos. Então o rei ficou tão assustado que seu rosto empalideceu, seus joelhos batiam um no outro, como se estivesse batendo palma, e as pernas vacilavam. O homem não ficou nem com força para ficar em pé direito, né? Então Deus transforma os prazeres do pecado em perturbação. Daniel capítulo 5, versículo 5, versículo 6 e o versículo 9. Enquanto eles celebram aos seus deuses bebendo vinho nos vasos do templo, né? Do templo do Senhor, e no mesmo instante aparecem uns dedos escrevendo na parede. Aí o Oswaldo Litz, né, comentando esse episódio, ele diz: o ruído dos copos e das taças cessou. Olha que lindo, né? Então quando ele vê, ele tem nos traz aqui essa comparação aqui para nós, que o ruído dos copos e das taças cessou, a conversa emudeceu, as mãos ficaram imóveis. Em poucos segundos, todo o ambiente estava transformado num palco de medo e de horror. Não brinca com Deus. Deus faz coisas que vêm trazer horror, horripilante, né? Que a pessoa muitas vezes está se alegrando, está blasfemando, está fazendo coisa. Deus aparece e traz terror. Então, a alegria do rei e de seus convidados, irmãos, acabaram ali. A festa termina, o desespero toma conta de todos, o rei empalidece, seus joelhos batem um no outro e a alegria do pecador dura pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Tomamos muito cuidado. Não podemos, né, trocar aqui prazer momentâneo, achando que vai ser... Não, irmãos, vai chegar um dia em que todo joelho se dobrará perante o grande rei, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico aqui desse tópico 2, o enigma. A escrita, irmãos, era um enigma para todos, incluindo o próprio o rei Beltesazar. Como era comum, ele chamou os sábios, né, de Babilônia e prometeu que aquele que conseguisse interpretar a escrita receberia honras e seria o terceiro em comando no reino. Isso aqui até reforça que Nabonido era o primeiro e Beltesazar o segundo, né, como diz o capítulo 5, versículo 7, porém, apesar dos esforços, né, nenhum deles foi capaz de interpretar. Ouça isso no nome de Jesus. Nenhum foi capaz de interpretar aquela escrita misteriosa na parede. E isso deixou o rei ainda mais angustiado e aterrorizado, pois ele sabia que esse evento incomum tinha um significado profundo e possivelmente uma mensagem divina. Ouça isso no nome de Jesus. Então Beltesazar, diante de uma situação desesperadora, recorreu àquilo que seu reino valorizava tanto naquela época, né, que era a sabedoria dos homens. Ele chamou os sábios, astrólogos e adivinhos da Babilônia, oferecendo recompensas materiais e posições de poder a quem pudesse interpretar a misteriosa escrita. Contudo, apesar de todo o seu conhecimento, os sábios da Babilônia falharam em dar uma resposta. Esse evento destaca a limitação e a insuficiência da sabedoria humana diante dos mistérios divinos.
Assim como Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, aqui se vê que os sábios ali se tornaram ali loucos. Ninguém soube nem interpretar ali, nem ler sequer a escrita. A incapacidade de decifrar a escrita causou grande perturbação em Beltesazar. Sua reação de angústia e terror demonstra o quanto o homem, quando confrontado com o desconhecido e o divino, se sente vulnerável. E este evento, irmãos, ele ali também reflete a condição de todos aqueles que, afastados de Deus, se veem perdidos diante dos mistérios da vida e da eternidade. Irmãos, a paz que o mundo oferece é superficial e temporária, enquanto o verdadeiro entendimento e segurança vem apenas de Deus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, encontramos a promessa de uma paz que excede todo o entendimento, mas esta paz é reservada para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos ter essa paz, que nós possamos estar com esse entendimento e abandonar a vida de pecado. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico desse tópico 1, Daniel ele é chamado. Depois que todos falharam, todos os sábios ali, os astrólogos, adivinhos falharam, agora Daniel é lembrado. Talvez você esteja passando por isto. Enquanto todos estão sendo chamados, não estão dando solução, você que está com a mensagem de Deus, que poderia levar a solução, você está sendo esquecido, assim como José foi esquecido. Daniel talvez estava sendo esquecido aqui, mas agora ele é chamado. Depois que a rainha, depois que a mãe do Beltesazar fala para ele de Daniel, da época do seu pai, do Nabucodonosor e tal, aí ele manda chamar. Então, irmãos, diante de mais esse momento de crise, a rainha se lembra de Daniel e faz referência do seu nome ao rei. Capítulo 5, versículo 10 e 11. Nessa ocasião, o profeta não é mais um moço, mas sim um senhor de idade avançada, ainda assim temente a Deus, temente e fiel a Deus. Em primeiro lugar, isso mostra que o testemunho de Daniel era conhecido a ponto de ser lembrado por alguém, por suas qualidades. Em que ocasião você tem sido lembrado? Em que ocasião nós temos sido lembrados? Eu me coloco também. Somente em momentos de festas? Ou em momentos em que alguém precisa da ajuda espiritual, uma ajuda material? Em segundo lugar, mostra que Daniel havia amadurecido na presença de Deus. Uma juventude de fidelidade, irmãos. Uma juventude de fidelidade ao Senhor tem consequências para a vida toda. Em um momento de grande crise, a rainha lembrou-se de Daniel, alguém conhecido não apenas por sua sabedoria, mas por seu caráter e temor, temor a Deus. Daniel havia deixado um legado que transcendia aí a sua juventude. O testemunho de uma vida fiel ao Senhor permanece e é reconhecido até por aqueles que estão distantes de Deus. Como diz o Provérbio 22, versículo 1, mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Então a lembrança de Daniel, em um momento de crise, nos desafia a refletir sobre como temos sido lembrados. Será que nossas vidas refletem a presença de Deus a ponto de sermos chamados para trazer luz em um tempo de escuridão? Será que nós somos chamados no momento difícil, que alguém estiver precisando de uma palavra, que alguém está precisando de uma oração, que alguém está precisando... Alguém fala assim, eu conheço um irmão que Deus usa, que Deus, ele falou e se cumpriu. Será que nós estamos sendo lembrados nesse momento ou só no momento de festas? Daniel, ele não foi lembrado em momentos de celebração ou festas, mas quando o reino estava em profunda crise. Aí foi que ele foi lembrado. Sua vida estava tão alinhada com a vontade de Deus, que ele foi visto como uma pessoa capaz de interpretar os mistérios divinos. O verdadeiro cristão, queridos, é aquele cuja vida aponta para Deus em todas as circunstâncias, especialmente nos momentos de maior necessidade. Como Jesus ensinou em Mateus 5,14, capítulo 5,14, versículo 14 e 16, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então aqui
as obras de Daniel, glorificou a Deus, porque a rainha lembrou dele e manda e fala para o rei manda chamar. Ouça isso no nome de Jesus. Então, o nome do Senhor foi glorificado através das obras de Daniel. Vamos correndo aqui para o terceiro tópico, já estamos passando aqui, quase chegando uma hora. A sentença divina, a conduta de Daniel. Ao ser introduzido diante do rei, é importante perceber aqui que Daniel, ele é chamado pelo seu nome, capítulo 5, versículo 19, e não pelo apelido, né, que era Beltesazar, né? Então, ele foi chamado pelo nome, e não pelo apelido babilônico. Afinal, anos haviam passado, mas o servo de Deus não havia perdido a sua identidade, inclusive para os outros. Quando Daniel ele é chamado diante de Beltesazar, ele é referido pelo seu nome hebreu e não pelo nome babilônico, Beltesazar. Isso é significativo, pois mostra que, mesmo após tantos anos de exílio, Daniel não perdeu sua identidade como servo de Deus. Sua fidelidade a Deus era evidente, tanto para ele mesmo quanto para aqueles ao seu redor. Então, em um mundo de frequentemente tenta impor identidades contrárias aos valores cristãos, Daniel nos lembra da importância de permanecermos firmes em quem somos, em Cristo, como diz 1 Pedro 2,9. Somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e devemos viver de acordo com essa identidade. Irmãos, Daniel recusou os presentes e as honras oferecidas pelo rei, pelo Beltesazar, mostrando que a sua motivação não era o ganho material, mas a fidelidade a Deus. Tem tantas pessoas que hoje, se não for pregar, se eu for passar uma revelação, se eu for louvar em alguma igreja, se não for bem pago, não for bem ganho, ele não vai. Queridos, isto só leva a motivação só para o material. Mas quando a pessoa se preocupa em ter uma fidelidade com Deus, ele vai e ele não aceita as ofertas que muitas vezes são feitas, ouça isso no nome de Jesus. Então Daniel aqui, ele mostrou que a sua motivação não era o ganho material, mas sim a fidelidade a Deus. Ele não se deixou corromper pelas promessas de poder e riqueza. Este ato é um contraste marcante, com a atitude de muitos que, em busca de lucros, comprometem sua integridade e a mensagem de Deus em tempos onde o evangelho é frequentemente comercializado. O falso profeta e falsos profetas lucram com a fé. Daniel nos oferece um exemplo de integridade e de devoção. O Simão, quando os discípulos estavam lá operando milagres, maravilhas e tal, e aquele Simão que antes tinha sido adivinho, ele ofereceu dinheiro para os apóstolos para que recebessem no mesmo espírito, para que ele pudesse ganhar, ter uma fonte de lucro. E Pedro falou assim: o teu dinheiro fica para a sua perdição, louvado seja o nome do Senhor. Então não devemos fazer isso do evangelho uma fonte de lucro para que nós possamos ganhar dinheiro com isso. Não, gente, deixamos disto, fazemos as coisas para agradar ao Senhor. Apesar do risco de ofender o rei, irmãos, e até mesmo de perder sua vida, Daniel não suavizou ali a mensagem de julgamento contra Beltesazar, não. E ele falou com ousadia e clareza, expondo o pecado e a arrogância do rei. Em um tempo em que muitos evitam confrontar o pecado por medo das consequências e postura, a postura de Daniel aqui é um chamado à coragem, como Paulo exorta em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Devemos pregar a palavra esta a tempo e fora de tempo, corrigir, repreender, exortar com toda paciência e doutrina. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo subtópico desse tópico 3, o significado da escrita. Então aqui Daniel já faz saber o teor da escrita na parede e a sua interpretação, mene, mene, tekel, parsim, tekel, farsim. A primeira palavra estava repetida mene, mene 2 vezes, e significava contar ou contado. A palavra tekel tinha o sentido de pesado, contado, pesado. A última palavra, parsim, significava dividido,
contado, pesado e dividido foi seu reino. Daniel capítulo 5, versículo 25. Para interpretar a mensagem, Daniel usou o termo peres, palavra com o mesmo sentido de facim. A mensagem, portanto, era um veredito, claro, né? O juízo de Deus havia chegado sobre o rei e sobre o Império Babilônico. Qualquer um que soubesse ali aramaico, era capaz de ler as palavras escritas na parede, mas Daniel pôde interpretar seu significado e aplicar a revelação de Deus ao povo no salão de festas, especialmente ao rei. Daniel não interpretou as palavras como unidades monetárias, não, mina, ciclo ou meio ciclo, mas como uma advertência para o rei. A palavra mina significa contado, e sua repetição indicava que Deus havia determinado e declarado o fim do reino e que este viria em breve. Conforme diz Gênesis 41, versículo 32, os dias da Babilônia estavam contados. Além disso, o termo tekel significava que o próprio rei havia sido pesado por Deus e achado em falta, de modo que os dias do rei estavam contados, que entraria o fim do reino e do rei da Babilônia. A resposta estava na terceira palavra, peres, que tinha um significado duplo, dividido, e Pérsia. A Babilônia seria dividida entre os medos e os persas, cujos exércitos estariam às portas da cidade naquela noite. Agora me fala uma coisa, quem dos sábios, quem dos astrólogos, quem dos adivinhos que passaria, mesmo sabendo, passaria uma mensagem dura dessa ao rei? Daniel, ele foi capaz de passar tudo isso porque ele não temia o homem, sim a Deus. Terceiro subtópico, e já indo aqui para o final, o juízo concretizado. O juízo divino, irmãos, se abateu rapidamente. Naquela mesma noite a palavra se cumpriu e o rei foi morto pelos caldeus, como diz o capítulo 5, versículo 30. Dario entrou e tomou a cidade da Babilônia. A festa se converteu em pranto, o prazer momentâneo deu lugar ao sofrimento. Beltesazar morreu sem se arrepender de seus pecados. Naquela mesma noite, enquanto Beltesazar e seus convidados promoviam o carnaval da morte, o rei Dario desviou o curso do rio Eufrates ali, que corria pelo centro da cidade, e entrou com suas tropas a pé enxuto na cidade. Assim eles invadiram a inexpugável cidade e mataram o rei Beltesazar e tomaram a Babilônia. Xenofonte, e Heródoto, eles narram a queda da Babilônia assim: Dario desviou o rio Eufrates para o novo canal e, guiado por 2 desertores, marchou pelo leito seco, a cidade, rumo à cidade, enquanto os babilônios farreavam numa festa a seus deuses. Então Beltesazar não aproveitou sua última oportunidade. No momento em que Deus fez sua chamada final, ele estava bêbado. Ai dos que deixam passar as oportunidades, irmãos. Que nós não deixemos passar as oportunidades. Então, naquela mesma noite, Beltesazar morreu e chegou ao fim um reino que durante 70 anos havia dominado a maior parte do mundo conhecido. Então, não sabemos quando Deus dirá a alguém: mas um pecado e será o último. Contudo, a escrita na parede se aplicará a você. Então, já que você não sabe que quando Deus dirá para você, mais um pecado e esse será o último. Já vi muita gente falar assim: olha, Deus falou para fulano que esta é a última chance que ele está dando e tal. Então, queridos, que nós possamos nos arrepender e voltar para o Senhor. A ordem de Deus para você é: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque ele é generoso em perdoar. Isaías, capítulo 55, versículos 6 e o 7. E concluindo aqui, irmãos, no jubileu de diamante da Rainha Vitória, em 1897, o poeta e escritor Rudyard Kipling escreveu um poema chamado Recessional, hino de encerramento. Não foi recebido com grandes aplausos e aprovação, pois
advertia a nação e o império, celebrante de que Deus estava no controle e de que o orgulho, mais cedo ou mais tarde, conduz à derrota. Uma estrofe diz assim: os gritos se calam e o tumulto esmorece. Capitães e reis se vão. Da antiguidade teu sacrifício permanece. Um humilde e quebrantado coração. Senhor Deus dos exércitos, ser conosco ainda. E que não nos esqueçamos, Belsazar esqueceu a palavra de Deus e as lições da história e perdeu o reino e a vida. Não vamos cometer esses mesmos erros em nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, meditar nisto e aproveitar as oportunidades que Deus ele tem dado a cada um de nós. Amém? Não vamos fazer como Belsazar, mas vamos aceitar, acatar os conselhos de Deus e dos profetas que forem usados por Deus no momento certo para nós nos arrepender, para nós deixar de lado nosso orgulho e nos arrepender perante o Senhor. Que Deus abençoe a vocês, todos meus jovens, um forte abraço e que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém, queridos?